Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Começamos aqui o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Que a gente reconhece, Senhor, que a Tua grandeza no meio de nós, a Tua presença muda o nosso coração, transforma a nossa vida. Somos dependentes de Ti, ó Pai. Senhor, toma conta do nosso coração, toma conta da nossa vida, Senhor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda. Coloca a mão no seu peito e fala: Senhor, toda a minha vida, minha família, minha casa, meus filhos, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, meu Deus, Deus meu. Queridos irmãos, nesta manhã, nós vamos falar hoje sobre a segunda virtude que o Senhor colocou no nosso coração, que é a virtude da justiça. A justiça. Diante dessa virtude da justiça, eu te convido você a viver essa graça conforme o Catecismo nos ensina. O Catecismo nos ensina a vivência da justiça. Vamos lá? A justiça é a virtude, está lá no Catecismo número 1807. Catecismo da Igreja Católica. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. Então a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que é devido. Como diz a palavra que Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando pediram para Jesus se era devido pagar ou não o imposto a César. E aí ele dá uma ordem para Pedro, onde que Pedro pesca o peixe, dentro do peixe estava a dracma, que é a moeda, o dinheiro na época, e dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos irmãos, para que a gente possa entender esse significado, trazendo para a nossa vida, é que o nosso Deus é um Deus que, diante da verdade, nada fica escondido. Eu sou a verdade e a vida. Então o nosso Senhor revela isso, que Ele é a verdade. E diante desta verdade, não temos como nós ficar escondido nada diante de Deus. Então a pessoa justa, ela entende isso no coração. A pessoa justa, ela pode ser diante da virtude de religião, ou também ao respeito, aquilo que vem da base do homem, da família. Mas tudo isso é unido ao mover de Deus. Para que a gente possa entender, desde o começo da criação, aonde que Deus, ele vê que a humanidade se corrompe com o pecado. E naquele momento ele fala: vou destruir a humanidade, mas ele vê em Noé um homem justo e verdadeiro. E ele ali, por causa de Noé, ele não extermina toda a humanidade. Por quê? Porque o nosso Deus é justo, irmão. No momento que nós deitamos o nosso coração diante do pecado, Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então o nosso Senhor, ele veio para nos dar o caminho e a direção. A escolha é nossa. Então, se eu vou para o inferno, não é por causa que Deus quer que eu esteja lá, é por causa do meu pecado. E se o meu pecado me leva para o inferno, a escolha foi minha. Só que nós temos que entender que Deus é justo. Ele não vai deixar aquele que está lá, que se colocou para Deus, que entendeu o que é o pecado, que foi colocado para ele, e ele está lá lutando, batalhando por contra aquele pecado.
por aquele que não está nem aí. Fala assim, não, vou viver minha vida a hora que eu quiser. Ah, não, Deus é misericordioso, a hora que der eu peço perdão. E aí? Será, irmãos? Então, diante da palavra, vai nos dizer, o homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Não favorecerás o pobre e nem prestigieis o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Isso está lá em Levítico 19:15. Então o homem justo, ele não vai por causa do ter, mas sim pela ação de ser aquele homem que quer a verdade, que ser aquela pessoa que coloca aquilo que foi ensinado, que ser aquela pessoa que se coloca diante da verdade e dos ensinamentos para que ele seja justo no seu coração. Vou dar um exemplo de uma pessoa justa. Se você foi no mercado e você passou no mercado, você chegou lá no açougue e você pede assim, eu quero 1 quilo de carne moída. Não, 1 quilo de bife. Vamos lá, 1 quilo de bife e de colchão mole. E naquele momento, você pegou o bife, deu ali R$17, R$15. Você foi para tua casa. Passou no caixa, pagou, foi embora. Chegou em casa, você viu lá. Opa, mas espera aí, R$15? Mas aqui é carne... Aqui no dizer aqui tá carne moída, mas eu peguei colchão mole. Ah, mas ninguém viu. Aí o coração justo faz o quê? Coração justo, diante de Deus, ele sabe que Deus viu. Os ensinamentos que vêm da base familiar corrompe a justiça, aquilo que está errado. Então, é certo fazer isso? Você acharia certo se fizesse isso contigo? Então, por isso, meu irmão, tem que passar primeiro por dentro do teu coração. É justo diante de Deus? O que Deus falaria? Ele está vendo eu. Segundo, o meu irmão, o meu próximo, ficaria feliz com essa minha atitude? Como que ele agiria? Se fosse eu que fosse defraudado, como que agiria o meu coração? Então, queridos irmãos, aí está um gesto. Eu voltaria lá, falaria com alguém, devolveria e isso aconteceu comigo. Eu voltei, chamei uma pessoa e falei assim, eu não quero culpar ninguém, não quero falar nomes, mas só corrige isso aqui, eu quero pagar a diferença. Aconteceu isso e isso aqui, a carne que eu peguei era carne colchão mole, é bife, e me veio carne moída R$15. Eu fui ver lá em casa, eu estou voltando aqui, e sendo... Por que eu voltei? Porque foram os ensinamentos que eu aprendi do meu pai, da minha mãe. E assim também, que eu vi que diante de Deus, que não é pegar o que não é seu, é dos outros. Então, irmãos, assim é o certo. Então, a pessoa justa não pega o que não é dele. Ele é justo, ele é verdadeiro. Aí agora nós vamos continuar com essa justiça. Nós damos um exemplo aqui que aconteceu comigo, da justiça do ter, do dinheiro. Você é aquela pessoa honesta, a pessoa te deu o troco errado, você voltou. E agora, irmão, dar a Deus o que é de Deus. Vamos lá, na palavra? Dar a Deus o que é de Deus. Então, essa palavra está lá em... Vamos pegar? Isaías, vamos voltar aqui um pouquinho. Jeremias, Isaías 11. Vou ler para nós. Sua alegria se encontrará no Senhor, no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. Ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Palavras do Senhor. Está lá em Isaías 11, 3 em diante. Querido irmão, essa atitude que eu estou querendo dizer
é quando você está diante do seu filho, da sua família, nós trazendo aqui para nossa casa. Se eu vou dar a Deus o que é de Deus, a tua esposa é de Deus? O teu filho é de Deus? O teu irmão é de Deus? A tua mãe, teu pai é de Deus? Sim ou não? O que você diria? É de Deus ou não? Se é de Deus, você daria o que é de Deus, você daria para Deus. Como que eu vou dar para Deus a minha esposa, meu filho e minha filha? Os ensinamentos de Deus. A catequese, a igreja, ser um bom exemplo, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom irmão, ser justo ali. E como que eu sou justo diante da minha família? Dar o estudo, dar a catequese, o ensinamento, dar o amor justo. Você acha justo você evangelizar um monte de pessoas lá para fora e dentro da sua casa você não evangelizar? Aprendi isso na quaresma. Você acha justo quando você está indo com o seu filho ou sua filha, aí você está indo ali num lugar, vamos colocar lá em Dourados, que eu ando bastante lá, né? Num domingão não tem ninguém na rua, aí tem aquelas ruas que vai e vem. Aí eu chego lá no final da rua, ninguém tá vendo. Meu filho e minha filha tá dentro. Vou dar uma volta. Eu tenho que virar lá na outra rua. Não, vou virar aqui mesmo. Ninguém tá vendo, vai vir no carro, vira aqui. Eu tô sendo justo diante de Deus? Eu tô ensinando o que é certo pro meu filho e pra minha filha? Eu tô dando bons ensinamentos divinos? Ou eu quero dizer que quando ninguém tá vendo, eu devo... Tanto faz. E assim, meu irmão, a criança, o filho, a filha, as pessoas aprendem a fazer as coisas escondidas. Ninguém tá vendo. Detalhe, Deus está vendo. E como que deve ser o seu agir se você fez uma vez? Corrigi-lo. Isso aconteceu comigo esses dias. Eu fiz isso. Estou dando testemunho meu. Ontem nós estávamos indo num lugar e aconteceu a mesma coisa. E a pessoa que estava comigo, não vou falar quem, que estava junto comigo nesse dia que eu fiz, falou, vira aqui. Eu falei, não. Mas ninguém está vendo. Lembra aquele dia? Deus está vendo. E a gente tem que ser exemplo. Eu fui justo ou não? Eu ensinei, eu corrigi, eu aprendi que Deus está vendo, meu irmão. Então ser justo, a pessoa justa, nas pequenas e nas grandes coisas. Então aquele que for justo nas pequenas coisas, vai ser justo nas grandes coisas. Aquele que for justo ali, você vai ensinar seu filho a ser justo a Deus. Se você é justo diante de uma situação, você vai ensinar o que é a justiça, o que é o correto. Se você, às vezes nós acusamos o mundo, acusamos as pessoas, o Brasil, quem governa, e nós, será que nós estamos sendo justos? O rico, o poderoso, será que se eu estivesse no lugar dele, se eu faço as coisas escondidas, eu traio minha esposa, eu minto no telefone, ou falo que eu não estou, aí eu falo com meu filho, você não pode mentir, eu estou sendo justo? Eu falo uma coisa, vivo outra, vivo uma hipocrisia, eu estou sendo justo? Nós temos que ter esse mover no nosso coração. Então, dá a Deus o que é de Deus. E como que tudo isso, meu irmão, vai mover na minha vida? Como que eu vou conseguir entender se eu estou certo, se eu estou sendo justo, se eu não estou sendo? Não fazer nada escondido. Porque tudo é visto por Deus. Fazer com amor. Amar a Deus e a teu próximo é você fazer a justiça. Você não faz para a pessoa o que você não quer que faça para você. Passa pelo teu coração. E detalhe, nós temos alguém que nos orienta. Jesus nos diz lá em João 16, versículo, para a gente encerrar aqui. João 16, versículo 8. Quando Jesus estava perto de ir ao Pai, ele disse: agora vou por aquele que me enviou. João 16, 5. E ninguém de vós me pergunta para onde vais? Vou pular lá para o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça. Quem que vai convencer? Quem que vai convencer? Porque se eu não for, o Paráclito não virá. Que nos dias nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, meu irmão, nos ensina a ser justo, a viver a justiça, que é crer em Jesus, na verdade que vem dele,
E ele nos ensina, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vou dar um exemplo de César. O que é de César? Dos impostos. Dentro do seu trabalho. Se você vai, vamos supor, você vai lá em São Paulo, vai lá comprar as coisas, você pega o busão e vai, chega lá, a hora que você vai comprar as coisas, você chega lá e fala assim, meia nota ou nota cheia? Aí você fala, aí o humano fala, todo mundo faz isso? Meia nota. Aí vem o Espírito Santo. Poxa, mas você aprendeu que isso não é certo. Você não está sendo justo. Se você fosse justo, você tem que pagar a César, que é de César. Como que você vai fazer? Aí você fala, moço, não, eu resolvi, mudei de ideia. Faz nota cheia. Isso aconteceu comigo. Aí o mundo vai dizer, você é bobo. Todo mundo faz. Irmão, ser cristão, Jesus falou, a porta é estreita e não é fácil. Mas você quer ser bom cristão? Você quer ser justo? Comece com os teus exemplos. Comece com você. Aquele homem justo, aquela mulher justa dentro de casa. Você vai educar filhos, netos, a partir de você, a partir de agora. Porque o pecado só é pecado quando você conhece ele. E o que é justo, nada fica encoberto. É verdadeiro consigo e com Deus e com teu irmão. Então a partir de hoje sejamos justos em todo o nosso proceder. Tudo proceder. Qualquer situação, coloca a mão no teu coração. Diante de ser justo, diante da justiça divina, aquilo que Deus nos apresenta hoje na sua palavra, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de nós sermos homens e mulheres justos aqui neste mundo. Para que nós possamos viver a Tua graça de proceder, Senhor, primeiramente diante de Ti, ser um homem justo. Porque nada fica escondido do Senhor. Nada, Senhor. Desde aquele lixo que eu vou jogar na rua, ninguém está vendo. Opa, mas ele pode ferir a natureza. Deus, o Senhor gostaria que fizesse isso? Não, filho. Cuida da natureza. Um exemplo básico, não precisa ficar falando de natureza, não. Mas nós temos que entender que é um respeito e uma forma de você preservar a vida. Aí você para e pensa, é justo isso? Sim. Vamos lá. Vamos lá, filho. Coloca a mão no teu coração ainda. Ei, tem alguém convivendo com o pecado dentro da sua casa. E você fala assim, eu tenho que ajudar. Eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que ser justo diante de Deus. Mas Deus pediu para mim não condenar e não julgar, porque eu não fui condenado, não fui julgado. Não, mas eu vou ensinar primeiro meu filho a pedir perdão. Ei, mas será que você pediu perdão quando você brigou com a sua esposa, com o seu esposo, teu filho viu isso, viu você pedindo perdão? Será que aconteceu isso? Você foi justo na hora que você falou para o teu filho que você tem que pedir perdão, mas e você? Fez isso? Você ensinou o que é verdade ou você nunca ensinou isso e você está querendo cobrar algo que você nunca fez? Filho, você tem que ir na missa aos domingos, mas você larga ele na porta da igreja e vai para casa. Filho, você tem que, não pode ficar bêbado e embriagado, mas você é o primeiro a beber e a ensinar ele a fazer isso, a se embriagar? Aonde que essa criança aprendeu isso? Eu não ensinei isso. Seja justo, meu irmão, nas pequenas e nas grandes coisas. Começa aqui com o meu exemplo, desde o meu agir. Por isso, dê a Deus que é de Deus, a tua família é de Deus. Senhor, neste momento eu entrego todas as famílias em tuas mãos. E derrame sobre nós essa graça de ser justo e verdadeiro diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Querido irmão, querida irmã, nós encerramos aqui esse nosso momento, Café com Jesus. Amanhã nós vamos estar falando sobre a fortaleza. Lembrando, trazendo sempre para a nossa vida, com testemunho, com a palavra vivida no nosso coração.
Amanhã nós falaremos sobre a fortaleza e como deve ser bom. Vamos lá, vamos enfrentar ela, trazendo para nós a verdade, trazendo para nós o direcionamento junto com a igreja, catecismo, nossos padres, a palavra de Deus, o teu coração, o meu coração, juntos, unidos. Lembrando, aquele que participa aqui no nosso Café com Jesus, dia 7 do mês que vem, nós vamos sortear essa caneca. Hoje temos uma irmã participando. Só escreve alguma coisa, irmã, para a tua participação, que Deus abençoe, alguma coisinha aí para que esteja valendo. Depois, se puder, compartilha. É isso aí que vai estar concorrendo. Você participar aqui e compartilhar, irmão. É simples, é coisa simples. Escreve algo, compartilha. Você vai estar concorrendo assim essa caneca, que tem oração, tem um pouco de café e muito de Jesus, a oração que nós sempre fazemos de manhã. Aqui a paz. Então assim, aqui está um pouco de café e muito de Jesus. Que Deus abençoe. Escreve o teu nome, né? Que está ali, está um nome ali, estúdio. Escreve o teu nome. Ó, valeu. Deus abençoe. Que daí vai ficar aqui teu nome arquivado, vai ficar ali, depois a gente entra, olha. E se você entrar depois e assistir aí, compartilha, deixa o seu recado, que vai estar valendo também, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus traga sempre para o nosso coração esse discernimento junto com Jesus. Que Deus abençoe o nosso dia. Que Nossa Senhora passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.